A paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco sempre. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui para darmos continuidade ao momento Unidos em Cristo. Nas últimas transmissões, nós fizemos leitura do Evangelho de João. Hoje vamos fazer uma interrupção e lermos o Evangelho de Mateus no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1. Nesta passagem vai falar sobre as tentações que o Senhor Jesus Cristo sofreu no deserto. Ok? O título da ministração é Por que Jesus Cristo foi o Cordeiro Imaculado? Nesta passagem, amado, nós vamos perceber por que Jesus Cristo foi esse Cordeiro Imaculado. Ok? Vamos ler lá Mateus capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso acontece após o batismo do Senhor Jesus Cristo e que o Espírito Santo vem sobre ele. Ele é conduzido ao deserto para ser tentado pelo inimigo. E isso era necessário acontecer, amados, ok? Para que se confirmasse que Jesus Cristo realmente ia ser e era o Cordeiro Imaculado. No transcorrer da leitura nós vamos perceber isso. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. O que nos conduz a entender ali que o jejum a qual o texto está se referindo era um jejum de alimentos sólidos, porque ao final Jesus não teve sede, não resiste que ele teve sede, mas teve fome. E esses jejuns longos, de longos períodos, já foram registrados alguns na história da humanidade. Um famoso foi o de Gandhi, que em maio de 1933, ele fez uma greve de fome em protesto à opressão britânica contra a Índia. Foi um jejum de 21 dias, ok? O Senhor Jesus Cristo, na verdade, fez um jejum de 40 dias, ok? A ciência diz que o ser humano ele pode passar várias semanas sem comer alimento sólido, desde que esteja tomando líquido, tomando água. Agora, sem água, ele não passa ali de 3, 4, no máximo 5 dias, que o ser humano suporta sem beber água, ok? E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, mandas que estas pedras se tornem pães. Primeira coisa que a gente observa ali é a aproximação de Satanás para colocar dúvida no Senhor Jesus. Assim como ele observava Eva, ele observou o Senhor Jesus Cristo. Interessante que ele chega ali e diz assim, lembra que ele disse para Eva, o que foi que o Senhor te disse? Né? Ele chega para Jesus e diz, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Ele já vem com o objetivo de trazer dúvida. Realmente, se tu és filho de Deus. Quantas vezes, amado, a gente vê nós agindo não pela fé, mas pela dúvida, com o intuito de provar a Deus que nós somos ou que deixamos de ser alguma coisa. Entendeu? Nunca caia no inimigo. Nunca caia nessa cilada do inimigo. O inimigo ele age na área da mente. O intuito dele é exatamente esse, provocar dúvidas. Em que sentido, amado? Às vezes você quer fazer as coisas no intuito de provar. Não, vou provar que eu sou filho de Deus, eu vou fazer isso. Não vá por aí não, amado. Por quê? Muitas vezes você não vai conseguir fazer aquilo que você acha que queria fazer, aí você vai achar que já não é filho de Deus. Porque você já está agindo pela dúvida e não pela fé. Você está entendendo? Chegando-se ele ao tentador, disse, se tu és filho de Deus. Jesus Cristo não deu nenhum momento, Jesus Cristo deu atenção a isso, ou respondeu a esse questionamento. Jesus ele não precisava provar para ninguém que ele era filho de Deus. Ele sabia que era filho de Deus e ponto final. Assim acontece, amado, com todos os filhos de Deus, ou pelo menos deveria ser a consciência de que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus por quê? Porque nós cremos no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E a todos quanto receberam Cristo, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus, ok? Ou seja, em seguida ele diz até o porquê, a saber os que creem no seu nome. O nome de Jesus Cristo significa o quê? Deus é Salvador. O que é que o texto está dizendo? Que todos aqueles que creem na salvação que foi feita através de Cristo foram feitos filhos de Deus. Então você crê, você é filho de Deus e ponto final. Você está entendendo? Versículo 3. E chegando-se a ele o tentador disse, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Detalhe, amado, Jesus Cristo estava sentindo fome, não é verdade?
E Jesus sentia fome por quê? Porque ele estava fazendo um jejum, que a gente vai ver que era o jejum conforme o propósito do Pai. O que nos conduz a entender também aí nessa passagem, amado, que nem tudo que o inimigo utiliza para nos afligir é de origem maligna. Como assim? Satanás observou ali que a fome de Jesus era um meio dele fazer com que ele saísse do propósito do Pai. Não é verdade? Só que não foi Satanás que causou a fome em Jesus Cristo. Isso nos conduz a entender que nem tudo a qual o inimigo usa para nos atacar, a origem é especificamente maligna, amados. Você está entendendo? Tem coisas que o ser humano ele é afligido por causa dos seus próprios desejos, por causa de alguma herança genética, alguma coisa. A origem não é especificamente maligna, mas o inimigo, como ele é astuto, ele pode usar aquilo para fazer o quê? Para nos tentar. Ou com o objetivo, que tentação é a diferença da tentação e da aprovação é essa. A tentação ela vem com o objetivo de derrubar o ser humano, tirar ele do propósito de Deus. A aprovação, pelo contrário, a aprovação, quando ela vem de Deus, ela tem o objetivo de nos fortalecer. Ok? Vamos ler o que diz em seguida aí. Ele, porém, Jesus Cristo, respondendo disse, está escrito. Se firmou na palavra. Jesus, ele se firma na palavra de Deus. Em nenhum momento ele usa o poder dele como sendo filho de Deus, pelo fato de estar cheio do Espírito Santo, manda descer fogo sobre Satanás, não. A forma como Jesus Cristo vence Satanás ali é se firmando na palavra, é mostrando que ele estava completamente firmado e fincado na vontade do Pai e que ele não ia sair nenhum milímetro. Vamos lá? Versículo 4, e ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Lembra o que aconteceu lá em João 4:34, quando os discípulos chegam e ele estava conversando ali com a mulher samaritana, ele tinha acabado de conversar com a mulher samaritana, e trazem comida e perguntam para ele, Senhor, come, dizem para ele na verdade, Senhor, come. Ele diz, olha, outra comida tenho. Ele, como diz aqui, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Você está entendendo? Por que eu trago esse texto aqui? Quando ele responde para Satanás que nem só de pão, porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, é exatamente isso que está acontecendo, amados. Ele está dizendo o que para Satanás? Eu estou nessa posição segundo o propósito de Deus e este é o meu alimento. Amém? Versículo de número 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. O pináculo do templo é exatamente aquela parte do teto das muralhas ali que ficava de frente do santuário. E disse-lhe, se tu és filho de Deus, olha aí, em nenhum momento nenhum momento o Senhor Jesus Cristo ele responde a este questionamento, se tu és filho de Deus. Mesmo assim, Satanás continua insistindo. O que significa que o inimigo, ele é o quê? Ele é insistente, amados. Olha uma característica aí que a gente vê no inimigo, que ele é insistente quando o objetivo é derrubar o ser humano ou tirar o ser humano dos propósitos, tirar o ser humano do propósito, tirar o ser humano da vontade do Pai. Se tu és filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Olha aí, amados, Satanás utilizando o quê? A palavra de Deus, só que era a palavra de Deus fora do contexto, e a palavra fora de contexto ali está sendo usada com o objetivo de conduzir Jesus Cristo ao erro. Quando eu sei que a palavra está fora de contexto, amado? Quando a palavra entra em contradição com a própria palavra, é o que Jesus Cristo vai demonstrar em seguida. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ok, a palavra ali ela entrou em contradição com a própria palavra. Em que sentido, amado? Aquela interpretação é errada, porque aquela interpretação de Salmos 91:12 não estava dizendo que Jesus Cristo não iria ter problemas. Pelo contrário, quando a gente vê ali, quando a gente lê Salmos 91, a gente percebe que o texto está dizendo o contrário, que toda e qualquer situação em que o Filho de Deus e Cristo passasse, o Pai estaria com ele e revelaria a ele a sua salvação. Quando você lê lá Salmos 91, você vai perceber isso, ok? Então, se ele se colocasse em situação de perigo desnecessário, somente para ver a manifestação do poder de Deus, essa ação dele
estaria contra a palavra de Deus que diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Você está entendendo? Aquela interpretação que o inimigo estava utilizando, ela, por ser errada, ele estava entrando em contradição com esta palavra. Às vezes nós vemos filhos de Deus tomando a palavra de Deus também de forma muito equivocada, se colocando em posição de perigo. Vamos dar um exemplo simples. O irmão vai subir ali num canto alto, ele não coloca uma corda na cintura para caso escorregue no telhado, na escada e não se machucar, não coloca uma proteção na cabeça, um capacete, alguma coisa. Quando chega alguém e adverte: irmão, cuidado aí, tu tá fazendo isso aí, tu pode cair. Não, Deus está me protegendo. Olha aí, amado. Não é porque a palavra de Deus diz que Deus nos guarda que a gente vai estar fazendo ações imprudentes. Porque a palavra de Deus também diz o quê? Sejais prudente. A pessoa que age assim, ela está sendo prudente? Que está andando em alta velocidade de moto aí pelas ruas. Moto, como diz o mundo, né? O para-choque do motociclista é os peitos, né? A pessoa está sendo prudente? De forma alguma, andando em alta velocidade aí, sem cinto, sem nada. Está sendo prudente, amados? Não, e a palavra de Deus diz o quê? Sejais prudentes. Então não fique pensando: Deus me guarda no I, guarda no Etoná. Então vou andar de qualquer jeito aí que Deus vai me dar o livramento. Às vezes nós, filhos de Deus, podemos cair na cilada do inimigo por não vigiarmos. Ok? Disse-lhe Jesus, versículo de número 7. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele mostrou tudo. A glória. Não é verdade? Jesus Cristo não tinha vindo para ser rei. Jesus Cristo não era o rei. Não teria o reino eterno. Pois Satanás mostrou todo o reino e toda a glória. Só que detalhe, esse reino e glória que Jesus Cristo, que Satanás estava oferecendo ali para Jesus Cristo não ia precisar sofrer. Jesus não ia ter que passar pela cruz. Não. Era só adorar Satanás. Olha aí a proposta de Satanás. Ele disse: tudo isso te darei se prostrando me adorares. Só que a adoração, amada, a adoração é só para Deus. Porque só Deus é bom, digno de honra e de glória, misericordioso, amor, protetor, curador, sarador. Só Deus é bom, só Ele é Deus digno de receber adoração, amado. Você está entendendo? Satanás, ele não tem nenhum desses atributos. Jesus Cristo diz ali, então disse Jesus: vai-te, Satanás, sai fora, cai fora, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Somente a Deus nós devemos adoração. Na verdade, nem devemos, é mais do que isso, é um privilégio adorar a Deus. Amém? Somente a Deus devemos dedicar a adoração, ter esse privilégio de dedicar a Ele a adoração e o servir. Você está entendendo? Mas olha o que o inimigo oferece. Tudo isso, ofereceu todos os reinos do mundo. Ok? O que Satanás está oferecendo para as pessoas em troca da adoração delas? Você está entendendo? Você vê que muitas pessoas no mundo, elas enchem a boca para falar dos seus ídolos, de falar cheio de amor daqueles ídolos, que eles são isso, que são aquilo, mas para Deus não demonstram nenhuma gratidão. Você está entendendo? Então, versículo de número 11. Então o diabo deixou, e eis que chegaram anjos e o serviram. Jesus Cristo ainda continuava com a sua necessidade física de alimento, né? Mas ele permaneceu no propósito de Deus. Chegou o momento de Cristo comer? Sim. Era necessário Cristo comer? Era necessário. Deus, o Pai, estava atento à necessidade do Filho dele, como ele está atento às minhas necessidades e às suas necessidades. Mas as nossas necessidades, amados, Pai nos confere no momento certo, ok? Então, não se o inimigo tem proposto alguma coisa para satisfazer as suas necessidades, com o objetivo de tirar dos propósitos de Deus, não siga esse caminho, mas permaneça firme, crendo no Senhor, porque Ele está atento sim às nossas necessidades e Ele tem cuidado de nós, ok? Agora, amado, após essa tentação, nós aprendemos muitas coisas ali, vemos muitas coisas que vão nos esclarecer por que Jesus Cristo era o Cordeiro Imaculado. Ele foi o Cordeiro Imaculado no caso ali da crucificação, ok? Primeiro, lembrando que Jesus Cristo ele era como Adão sem pecar. Ele era como Adão antes de pecar. Assim era Jesus Cristo no mundo, ok? Mas Adão não pecou? Jesus Cristo ele estava no mundo, ele tinha nascido como homem e também estava sujeito a pecar. Ele poderia pecar, ele tinha um livre-arbítrio, mas ele permaneceu 100%
na vontade do Pai, 100% firme na Escritura, ok? Olha só o que diz aqui, ó. Quando Jesus Cristo vai ser tentado no deserto e ele resiste às tentações, a primeira coisa que ele mostra ali é que ele era o filho amado que agradava ao Pai, que estava sempre firme na vontade e na palavra de Deus. Como foi o próprio Pai que testificou lá em Marcos 1:11, quando disse: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Ok? Ali Cristo mostrou, não somente ali no deserto, né, mas toda a sua trajetória na terra, que ele era esse filho amado e que agradava o Pai por causa disso, que ele permaneceu 100% na palavra, 100% na vontade do Pai. E ao permanecer 100% na vontade e na palavra do Pai, isso ao mesmo tempo estava fazendo com que Satanás não tivesse poder algum sobre ele, não tivesse poder legal algum sobre ele, porque Jesus Cristo ele não deu lugar ao diabo, não deu lugar algum ao diabo. Você está entendendo? Olha o que é que diz lá em João 14:30, as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele estava conversando com os discípulos e disse: Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Ele não tem nada no Senhor Jesus Cristo. Ele não tinha, Satanás ele não tinha legalidade em nenhuma área da vida de Cristo. Você está entendendo? Desta forma, Jesus Cristo ele mostrava que ele era o Cordeiro sem defeito, o Cordeiro perfeito, sem defeito. Lembra que o João Batista disse, olhando para ele: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, pois Cristo era assim, o Cordeiro sem defeito. Nós podemos ver isso lá em 1 Pedro 1, do 18 ao 19, que diz assim, ó: Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Como é que nós fomos resgatados, amado? Mas isso ele falando com os judeus, mas que também nos alcança, né? Como nós fomos resgatados? Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Você está entendendo? O que significa Cristo ser imaculado? Porque ele não tinha cometido pecado algum. Em nenhuma área da vida de Cristo, Satanás tinha legalidade. Ok? Lá em Levítico 4, do 32 ao 33, a gente vê como era importante, para que o pecado fosse pago, que o cordeiro fosse sem defeito. Você está entendendo? Ou seja, no caso de Cristo, o sem defeito significa sem pecado. Olha o que acontecia lá em Levítico, na antiga aliança, quando era morto um cordeiro por causa do pecado de alguém. Mas se pela oferta trouxe Mas se pela sua oferta trouxer um cordeiro para expiação do pecado, ou seja, para pagar a dívida do pecado, sem defeito trará. A lei dizia que tinha que ser o quê? Um cordeiro sem defeito. No caso de Cristo, sem pecado. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado. O pecador, ele colocava a mão sobre aquele animal, como transferindo ali, representando que ele estava transferindo a sua culpa de pecado para aquele cordeiro, aquele animal, ok? Nós também colocamos as nossas mãos sobre Cristo quando ele foi ser sacrificado, amado. Em que sentido? As nossas mãos espirituais, não físicas, as nossas mãos espirituais que alcançam ali Jesus Cristo, transferindo para ele os nossos pecados que foram pagos lá na cruz, é a nossa fé de crer que naquele ato os nossos pecados foram pagos, ok? E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta de expiação do pecado e a degolará por oferta pelo pecado, ok? Ou seja, o animal tinha que morrer assim como Cristo teve que perecer lá na cruz para pagar a dívida dos nossos pecados. Quando Jesus se apresenta ao Pai após o sacrifício, ele se apresenta assim, amado, como um cordeiro perfeito, só que já imolado, que já foi sacrificado. A gente vê isso lá em Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto. Então, quando Cristo entra lá no céu, a visão, que isso aqui quem está falando é João, o apóstolo. Ele vê
quando estão todos chorando ali, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro da vida, e o anjo diz, olha, te acalma, que o Cordeiro venceu, né? O Jesus Cristo venceu. Então ele olha e vê o que? O Cordeiro. E aquele Cordeiro estava ferido como se tivesse sido morto, ou seja, ele já chegou lá como o Cordeiro perfeito, que não tinha pecado dele mesmo, mas um Cordeiro que já havia sido morto por causa do pecado. Ou seja, ele chegou lá no Pai anunciando, paguei a dívida, ok? Paguei a dívida deles, a nossa dívida, ok? É nisto, amado, que Jesus Cristo venceu o mundo. Como foi que Jesus Cristo venceu o mundo? Exatamente, quando ele passa pelo mundo, ele nasce sem pecado e permanece no mundo sem pecado, até o fim, sem pecado dele mesmo. Aí ele pôde se apresentar ao Pai, ali na cruz, como uma oferta pelos nossos pecados, porque ele não tinha dívida dele mesmo para pagar, mas ele estava pagando as nossas dívidas. É nisso que Cristo venceu o mundo. E olha o que ele diz ali em João 16:33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Olha, tenham paz. No mundo tereis aflições. Ele fez essa advertência. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ok? No mundo nós vamos ter aflições, amado. Muitas vezes nós não vamos fazer o bem que queremos. Muitas vezes vamos fazer o mal que não queremos. Nós vamos ser afligidos. Mas quando o inimigo tenta nos acusar, tenta nos denegrir, tenta levantar acusação contra nós, dizer que nós não somos filhos de Deus, que nós não estamos salvos, aí a palavra de Deus vem na nossa mente e diz, ei, pode parar. Quem levantará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem me justifica. Eu posso não vencer, porque nós não conseguimos vencer, porque todo dia nós falhamos de algum modo, mas ele venceu o mundo e a minha vitória está nele. Assim como o Cordeiro, o sacerdote olhava para o Cordeiro e dizia, está sem pecado, dá de pagar a dívida dessa pessoa aqui. Assim o Pai olhou para Cristo e disse, está sem defeito, ou está sem pecado, e realmente esse pagou a dívida de todos os pecadores arrependidos. Detalhe, amado, Cristo, ele é o Cordeiro perfeito, imaculado, que foi entregue como oferta pelos pecados do pecador arrependido. Isso aí é um detalhe que a gente nunca pode esquecer, ok? É do pecador arrependido, porque o sacrifício de Cristo não salva todos. Salva aquele que se reconhece falho, se reconhece pecador, confessa diante de Deus, se arrepende. E ainda vai continuar pecando, mesmo que não queira, vai cometer algum pecado. Então, por isso a salvação é impossível pelas nossas obras. Mas aí, a partir daquele momento, ele crê que na cruz do Calvário todos os seus pecados foram perdoados. Todos, amados. É todos. Você está entendendo? É a partir desse momento que nós recebemos essa graça. Ok? Nisto nós podemos também dizer, como está escrito lá em Romanos 8:37, mas em todas essas coisas, como Paulo estava falando ali, mesmo nas tribulações, na dificuldade, na fome, em toda e qualquer situação, somos mais que vencedores. Por meio de quem? Por aquele que nos amou, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por meio dele, do sacrifício dele, é que nos tornamos mais que vencedores. Você está entendendo? Significa o quê? Que quando Cristo venceu lá na cruz, ele nos deu essa vitória. Hoje, nós que cremos no sacrifício de Jesus Cristo, nós estamos diante do Pai, aos olhos do Pai. O Pai olha para nós e é como se nós nunca tivéssemos pecados. Por quê? Porque toda dívida foi paga. Isso significa que os ouvidos dele estão atentos e prontos para nos ouvir e a mão dele está pronta a nos abençoar. Você crê nisso? Eu creio também de todo o coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E nisso a gente entende por que nós temos, por que o Senhor Jesus diz, tem bom ânimo, se alegre. É o motivo da nossa alegria todos os dias, saber que ele nos venceu e que nos deu a vida. Amém? Graça e paz. E até a próxima transmissão em nome de Jesus, que essa palavra permaneça ardente dentro do teu coração. Glória a Deus todos os dias, que a confissão esteja na tua boca, que você crê de todo o coração, porque o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Que todo dia nós possamos confessar que nós já estamos vivos, que nós já estamos salvos, mediante o sacrifício dele, que é a manifestação do amor do Pai de tal maneira. Glória a Deus. Até a próxima, em nome de Jesus. Tchau.